Pronto, então oficialmente boa noite, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos para essa nossa conversa sobre formulação de caso, sobre como formular o caso na perspectiva da terapia de aceitação e compromisso. Imagino que vocês já estão me vendo e ouvindo direitinho. Esse é um tema que é, no mínimo, essencial. Ele não é suficiente para ser um terapeuta, mas ele é, no mínimo, essencial. Tem duas razões que eu acho que fazem com que a gente precise tratar desse tema com cuidado a mais. Primeira razão é que ele faz parte de uma dupla de habilidades terapêuticas que são o básico. Sim, o que é fundamental para um terapeuta? O que é o básico? Daí não é que é suficiente, mas é que é o básico necessário, que saiba fazer a formulação de caso e que saiba fazer a intervenção. Então, se você é um terapeuta, essas duas habilidades são as fundamentais, as essenciais. Se você sabe formular o caso, se você sabe intervir sobre o caso a partir de uma formulação. Uma não é desvinculada da outra. Aí você pode dizer, Tiago, mas tem a avaliação, tem outras estratégias, tem outras habilidades. Tem, mas esse é o nosso chão. O básico fundamental para um terapeuta é que ele saiba essas duas coisas, que ele tenha essas duas habilidades, que ele tenha a capacidade de formular o caso clínico, que ele tenha a capacidade de fazer intervenções vinculadas a essa formulação de caso clínico. Essa é a primeira razão que eu acho que é necessário a gente ter um cuidado todo especial com esse tema. Segunda razão é que eu aprendi desde cedo que não interessa o quanto você sabe de uma teoria psicológica. Se você não tem uma formulação de caso, a sua intervenção ela é bagunçada. Eu tenho que ser o mais honesto possível. Sim, durante a minha graduação em psicologia, eu estudei muita teoria psicológica. A formação que eu tive foi uma excelente formação. Eu sou de uma faculdade particular, mas uma das primeiras faculdades particulares que abriu em Salvador de Psicologia, e foi, assim, um caso à parte. Ela ficou conhecida quase que nacionalmente como uma formação de excelência, enfim, e era uma formação de excelência. Mas, ao final da graduação em Psicologia, se você me perguntasse os conceitos fundamentais, por exemplo, da análise de comportamento, da terapia cognitiva, etc., os conceitos eu sabia bastante, a teoria eu sabia bastante, mas quando você se depara com o paciente, você precisa de um algo a mais. Não é o bastante que você entenda, por exemplo, o funcionamento de subjetividade humana. É necessário que você tenha um modelo de organização e sistematização de caso. Se você me perguntar quais são as duas palavras que definem bem o que é uma formulação de caso clínico, uma boa formulação é uma formulação que tem uma compreensão, ou que gera uma compreensão e uma sistematização. Você entende e você sistematiza, organiza de tal forma que propicia a sua capacidade de intervenção. Ou seja, uma formulação de caso ela é pragmaticamente definida. Você pode compreender em níveis muito diversos, você pode compreender no sentido dos conceitos mais básicos, da filosofia por trás, são excelentes formas de compreensão. Mas uma formulação de caso te ajuda a compreender e sistematizar com a finalidade de possibilitar uma intervenção que seja relevante. Essa é a função básica do que é um modelo clínico que propicia uma formulação de caso. Então, vamos começar com um relato, assim, um trecho de um relato de caso do Yves Yalom, que, assim, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ler os romances dele, do Yalom, não necessariamente porque eu concordo com as formas de intervenção dele, mas porque ele é um terapeuta que está há muitos anos na clínica, ele pensa a clínica, e isso faz com que os relatos dele sejam muito, assim, de uma humanidade compartilhada. Assim, eu me sinto representado nos casos que ele traz. Ele não traz casos que fogem muito da realidade clínica, mas com um olhar muito sensível. E esse caso em especial, o nome da paciente era Elva, e nesse caso, ele já vinha acompanhando essa mulher há um tempo, se não me engano, era um caso que envolvia depressão e coisas assim, e um caso que estava indo bem, que estava melhorando. Só que em um certo momento, a Elva foi assaltada. E ela foi assaltada na rua, levaram a bolsa dela, na verdade eu acho que levaram os pertences que estavam dentro da bolsa, mas deixaram a bolsa, e ela ficou muito abalada. E ela chega agora na sessão, e o Yalom disse assim, ela chega na sessão de um jeito que eu nunca a vi antes, ou pelo menos nunca vi nos últimos tempos, desde que a gente tinha avançado no processo clínico dela. E ele relata assim, a Elva, que é o nome da paciente, começou a chorar muito, e a sua estrutura tarracada se sacudiu soluçante durante vários minutos. Ela jamais fizera isso comigo. Eu fiquei lá sentado me perguntando, Celso, o que é que eu faço?
Essa mulher está aqui desabando na minha frente. Mas meus instintos, felizmente, me levaram ao que provou ser uma jogada inspirada. Meus olhos encontraram, por acaso, a bolsa dela, a bolsa arrancada, muito chamativa. E aí ele disse, azar é uma coisa, mas você não vai estar chamando o azar ao carregar uma coisa tão grande, ele argumentou. Aí ele escreve um pouco depois, acho que foi a melhor sessão de terapia que eu conduzi. Deixa eu falar para vocês qual foi o impacto disso para mim. Eu fiquei angustiado quando eu li esse trecho. Em geral, eu leio o Yalom e eu me divirto muito, mas quando eu li esse trecho especial, eu fiquei muito angustiado. E eu vou tentar explicar para vocês por que eu me angustiei quando eu estava lendo. Primeiro, vamos lá. Quando ele diz assim, Celso, o que é que eu faço? Até aí está tudo bem. Porque, assim, todo terapeuta, em algum momento, começa a se questionar. O que é que eu faço agora? Qual é o meu próximo passo? Qual é a estratégia que eu tenho que utilizar? Mas a resposta que ele diz é assim, os meus instintos... Aí começou a me deixar angustiado. Me levaram ao que provou ser uma jogada inspirada. Meus olhos encontraram, assim, por acaso, a bolsa. E essa era uma bolsa muito chamativa. Por que que isso me gerou, assim, uma angústia? Porque eu entendo o que ele quer dizer. Eu entendo que ele não necessariamente formulou o passo a passo que levou a atenção dele a chegar até a bolsa, que levou a atenção dele a fazer aquele tipo de pergunta, fazer aquele tipo de intervenção e etc. E para ele funciona como se fosse um instinto, como se fosse automático. Eu entendo isso porque eu sou tecladista, né? Eu comecei estudando piano clássico com 9 anos de idade. Depois eu comecei a estudar mais teclado, eu sou tecladista há 30 anos. E, frequentemente, eu faço alguma coisa que parece, assim, instintivo. Eu não preciso pensar para poder fazer uma escala X. Mas, quando eu paro para pensar, eu me lembro que eu estudei disciplinadamente escalas durante muitos anos. Se eu hoje consigo ter criatividade, se parece uma segunda natureza minha, parece alguma coisa automática, parece instintivo, às vezes parece meio por acaso, é porque eu já tive uma formação de base forte antes. Então, quando ele escreve assim, quase por acaso, quando ele fala assim, instintivamente, isso me leva a uma certa angústia que eu tinha quando eu comecei na carreira clínica, quando eu ia para o congresso de psicologia, quando eu ia para o congresso. E eu via, assim, aqueles grandes nomes apresentando casos clínicos, e eles faziam uma intervenção, assim, que parecia tirada do nada. Era lindo, e as pessoas aplaudiam, e parecia, assim, um mágico. Alguém tem um dom. Só que isso não ajuda a formação de terapeutas. Não ajuda a formação de terapeuta quando você vê o sujeito parecendo que tirou um coelho da cartola. Pelo contrário, quando a gente identifica uma intervenção boa, a gente deveria ser capaz de entender o passo a passo para chegar até essa intervenção muito boa. Não que criatividade não seja uma virtude, uma coisa muito boa de ser feita, eu acho maravilhoso. Só que criatividade, para que seja responsável, precisa partir de uma base que é segura. Então, o clínico, quando encontra, por acaso, alguma coisa que o leva a intervir, se isso é feito de uma maneira responsável, o por acaso é só um outro nome para dizer, nem precisei pensar mais, porque esse modo de formular o caso já é uma segunda natureza para mim. A minha pretensão hoje é de tentar mostrar para vocês um mapa de como funciona uma formulação de caso na perspectiva da terapia de aceitação e compromisso, dando esses recursos para que vocês possam estudar isso a tal ponto em que se torne uma espécie de segunda natureza, ou seja, que vocês consigam, ao se deparar com um novo caso, ter uma organização, ter clareza suficiente para que vocês possam intervir. Normalmente eu falo sobre essa díade de clareza e segurança, e cada vez mais eu estou convencido de que clareza gera segurança. De que para que eu seja um terapeuta seguro na clínica, eu preciso ter clareza sobre qual é o meu papel, quais são os fundamentos, quais são os procedimentos importantes de serem utilizados. E para isso a gente precisa ter, pelo menos para mim funciona muito assim, visualmente a estrutura de formulação. Então, hoje, para poder tentar ajudar vocês nesse caminho, eu vou fazer 3 coisas. Vou falar primeiro, para que serve o modelo clínico, 2, como formular o caso clínico, e 3, qual é o impacto desse modo de formular o caso clínico. De novo, primeira coisa, para que serve o modelo clínico. Segundo, como formular, ou qual é esse mapa que identifica as etapas da formulação de caso. E 3, qual é o impacto disso na nossa prática clínica. Começando pensando sobre para que é que serve o modelo clínico,
Deixa eu trazer a imagem para vocês do que é o modelo de flexibilidade psicológica da terapia de aceitação e compromisso. Essa é uma imagem, todo mundo que estuda ACT parte dela. Tem que começar pensando sobre ela. E essa imagem, que é o hexágono de flexibilidade psicológica, mostra qual que é o objetivo último. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Parece que eu coloquei uma opção na hora de partilhar a tela e permite que vocês, quando triscam na tela, sem querer, acabem riscando ela. Não sei se vocês viram que alguém fez isso. E normal, acho que foi... Eu deveria ter tirado essa opção. Eu não estou conseguindo exatamente tirar a opção, então eu vou pedir que vocês evitem clicar e puxar na tela, porque senão a gente fica com essas marquinhas aí, tá certo? Então vamos voltar lá. A ideia desse hexágono de flexibilidade psicológica é uma forma de orientar a sua atenção enquanto terapeuta. Veja só, o paciente chega e ele chega com uma miríade de coisas, ele chega com uma grande quantidade de informações e não informações organizadas. Função do modelo é organizar para que a sua atenção vá para um lugar que seja interessante para esse paciente. Esse modelo de flexibilidade da ACT, ele orienta a sua atenção enquanto terapeuta para 6 dimensões psicológicas distintas: atenção, afeto, cognição, self, comportamento e motivação. Mas não se trata apenas de guiar sua atenção, por exemplo, para a dimensão dos afetos e saber que o paciente tem ansiedade. A questão não é essa. Qual o princípio fundamental, qual o tema fundamental da terapia de aceitação e compromisso? É a ideia de que a forma como nós nos relacionamos com o sofrimento pode restringir ou ampliar a possibilidade de viver uma vida que é significativa. De novo, a forma como nós nos relacionamos com o nosso sofrimento pode ser uma restrição ou uma ampliação da nossa capacidade de viver uma vida significativa. Veja que nisso que eu falei para vocês, não é assim, o sofrimento restringe, ou o sofrimento amplifica. É a forma como eu me relaciono com o sofrimento. Então, quando o paciente diz assim, sinto muita ansiedade, você pode pensar, bom, eu estou na dimensão dos afetos, pegando esse modelo de flexibilidade psicológica que nós temos aqui. E é verdade, mas dentro dessa dimensão, você nota que há um processo chamado de aceitação e um outro processo de evitação experiencial. O modelo é todo construído assim. Em cada dimensão, ele te dá um processo de inflexibilidade psicológica e um processo de flexibilidade psicológica. A pergunta-chave para que você identifique se o paciente está prioritariamente vivenciando um processo de inflexibilidade ou de flexibilidade psicológica é como ele se relaciona com esses afetos. Será que esse paciente tem gastado boa parte do seu tempo e energia para evitar certas experiências de sofrimento? Ou será que ele é capaz de abrir espaço, ter abertura para esses sentimentos, ganhando assim também espaço para viver uma vida que é significativa? Por exemplo, se você olhar a segunda dimensão aqui à esquerda, que é a dimensão da cognição, alguém pode dizer, essa eu entendo assim maravilhosamente bem. A dimensão da cognição envolve o que eu penso. Então, na verdade, eu tenho que organizar o caso a partir de um elenco de quais são os pensamentos. Não, a questão não é essa. Quando se trata dessa dimensão, o processo de inflexibilidade psicológica, que é fusão cognitiva, é o sujeito que fica sob controle eminentemente do contexto literal dos pensamentos. É alguém que pensa e enxerga o mundo através dos pensamentos. E quando vem o pensamento, por exemplo, de eu sou inadequada ou eu sou inadequado, começa a filtrar sua visão de tudo que aparece a partir desse pensamento. Ora, e o que é o processo de desfusão cognitiva? É mudar esse pensamento, então. É agora ele pensar que ele não é inadequado. Não, falso. Porque, de novo, a questão não é o sofrimento, mas a forma como nós nos relacionamos com ele. Então, desfusão cognitiva é a habilidade de tomada de perspectiva sobre tais pensamentos, de forma que, mesmo em sua presença, eu consiga ficar mais sob controle, por exemplo, do que é valoroso para mim, do que do controle literal desse pensamento. Se você tem uma orientação dada pelo modelo para a formulação de caso, você vai investigar cada uma dessas dimensões psicológicas. E esse modelo vai te mostrar não apenas o que o paciente traz de uma forma organizada, mas aquilo que falta ser dito. Porque, por exemplo, ao final de uma primeira sessão,
você pode ter clareza que, bom, esse paciente, quando ele fala assim, eu sou inadequado, ele não consegue mais ficar sob controle do que está acontecendo no entorno dele. Parece que ele começa a brigar com a própria cabeça, que ele fica dentro da própria cabeça e nem ouve mais o que os outros estão falando. Então, a atenção dele não está no momento presente. Entendi, os afetos dele estão mobilizados, o pensamento, mas ele não falou sobre aquilo que é importante para ele. Isso implica dizer que ele não entrou com você ainda em uma análise do que é essa dimensão da motivação e do comportamento, por exemplo. Cabe, então, a você, enquanto terapeuta, investigar essas dimensões. Essa é a função de um modelo. O modelo não é, assim, um mapa fiel do que é a realidade. O modelo é uma organização para que você tenha segurança do que você deve investigar e como investigar. É para isso que ele serve. Então, em linhas gerais, se você perguntar assim, para que serve um modelo de formulação de caso, um modelo clínico? Serve para orientar a atenção do terapeuta, para que a gente saiba quais são os processos que a gente tem que intervir, para que nós possamos levantar quais procedimentos a gente deve fazer para chegar a esses processos. E uma vez que nós consigamos mobilizar esses processos de flexibilidade psicológica, a saber, aceitação, desfusão cognitiva, self-observador, compromisso com valores, valores no momento presente, que nós possamos ajudar o sujeito a vivenciar os seus objetivos de vida. Então, primeiro ponto, para que serve o modelo? Para orientar a sua atenção. Para que você não termine uma sessão pensando assim, será que olhei para o lugar certo? Ou será que falta olhar? Porque isso é função do modelo, é o modelo e a organização dele que orienta a sua atenção. Mas como utilizar isso? Tiago, mas não, já parece que ficou meio óbvio, porque assim, se é um modelo que tem 6 dimensões psicológicas, a formulação de caso, então, é essa, né? É a gente pegar aquilo que o sujeito traz a partir dessas 6 dimensões. Não, a resposta é não. Assim, por que não? Principalmente porque esse hexágono de flexibilidade psicológica não orienta a ordem de investigação. Por onde que eu começo? Como que eu pego aquilo que o sujeito trouxe e eu consigo ver naquilo que ele trouxe, ou ver na forma como ele trouxe, os processos de inflexibilidade e flexibilidade? Esse é o primeiro motivo. O hexágono por si só não te dá isso. 2, a terapia de aceitação e compromisso hoje, deixa eu olhar para vocês mais diretamente, hoje a terapia de aceitação e compromisso já é muito bem estabelecida. São 40 anos desde o primeiro workshop. O primeiro workshop da ACT é de 1982. Então, já tem um pouquinho mais de 40 anos aí, e esse volume de pesquisa é absurdo, o volume de evidências é absurdo, e, assim, não só dentro de psicologia, mas é um modelo que se expandiu para áreas muito diversas, não é à toa que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e por mais um bando de outras instituições relevantes aí. Então, ela está muito bem estabelecida, mas são mais de 40 anos. Ao longo de mais de 40 anos, a forma de investigação e formulação de casos mudou. Então, se você pega um texto da década de 90 da ACT, não te fala da atualidade da forma de formular um caso clínico de intervir. Embora, em linhas gerais, a ideia se perpetue, mas é óbvio que a gente evoluiu ao longo desse tempo. É óbvio que o modelo evoluiu ao longo desse tempo. Então, segunda razão para que a gente tenha mais clareza sobre como formular o caso clínico é a própria evolução da arte. Eu vou tentar apresentar para vocês hoje o estado atual, o estado da arte do que é formulação de caso na arte. E 3, a formulação de caso, ela deve providenciar para você os princípios para que você possa fazer uma compreensão e sistematização do caso contextualmente situado, ou seja, nas práticas culturais em que você e o seu paciente estão envolvidos. Porque vocês bem sabem que hoje, ainda bem, nós temos vários livros da arte traduzidos para o português. Isso é ótimo. E nós temos muito material da arte produzido no Brasil. Isso é ótimo. Mas a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente pega, por exemplo, um livro que foi publicado na Austrália e a gente tenta aplicar diretamente aquilo que ele fez para um público que é o público australiano. Ou então um livro que foi publicado no norte dos Estados Unidos, para um público do norte dos Estados Unidos, e você tenta aplicar isso diretamente à realidade brasileira de um estado específico do país. Então, uma boa formulação de caso, ela deve guiar a sua atenção a partir do modelo de flexibilidade psicológica, mas de uma forma que te possibilite contextualizar a formulação de caso. Daí, eu pensei qual a melhor imagem para tentar guiar a sua atenção por isso. Quando eu falo imagem, é porque eu funciono bem visualmente. A melhor forma para mim, Tiago, de entender as coisas é quando eu vejo. Não só quando eu ouço, não só quando eu leio, mas quando eu
vejo alguma coisa que me mostra assim, qual é a forma do processo. Então, quando eu penso em formulação de caso, eu penso em uma imagem que vem de um lugar pontual, de uma queixa, uma expansão até a expansão máxima, que é padrão matricial, daqui a pouco eu falo sobre isso, e depois uma especificação. Então, pense junto comigo nisso. A gente parte de um ponto, não uma queixa qualquer, mas uma queixa formulada. Eu vou tentar te explicar daqui a pouco como é que isso funciona. A gente amplifica isso para chegar até padrão matricial e depois a gente especifica novamente até chegar ao plano de ação. Daí, nós temos 6 etapas para a formulação de caso na ACT. Queixa, histórico da queixa, padrão matricial, inflexibilidade e flexibilidade psicológica, plano de ação. Nós temos 6 etapas ou 6 elementos que constituem uma formulação de caso ACT. Quando eu terminar de apresentar esse mapa para vocês, eu peço que vocês façam um checklist mental avaliando como é que vocês estão. Porque não necessariamente nós temos uma competência igual em todos esses elementos. Depois de uma aula como essa, uma virtude que a gente tem é pensar, eu estou indo bem, por exemplo, na identificação do histórico da queixa, mas eu não estou indo tão bem na identificação do padrão matricial, ou vice-versa. Então, comece a me ouvir falar e se coloque nisso, comece a pensar na sua prática clínica e o quanto que, será que os meus pacientes, ao longo da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta sessão, será que os meus pacientes, quando eles chegam, eu passo com eles por esse caminho? Será que eu consigo, junto com eles, montar essa formulação? Então, passo a passo. Lembrando o seguinte, Tiago, mas e a forma de avaliar? A forma de avaliar, ela vem do pêndulo. Ou seja, imagine que a gente sai da queixa, a gente amplifica até padrão matricial, depois a gente especifica para plano de ação e a gente volta. E a gente vê como isso retroage sobre o padrão matricial, como isso retroage sobre a queixa. Pense nessa formulação como um movimento pendular ao longo de todo o processo terapêutico. Passo a passo, vamos começar pela queixa. A queixa, ela frequentemente vem, assim, como uma restrição de contexto de vida, no sentido, por exemplo, o meu relacionamento não está indo para frente, eu não estou conseguindo mais trabalhar direito, eu não consigo, por exemplo, estudar. A queixa vem com uma restrição de vida e, em geral, ela vem com rótulos, qualificações e abstrações. Quando eu falo de rótulos, qualificações ou abstrações, eu estou falando da capacidade que o seu paciente tem de dizer assim, a minha vida é uma porcaria. Se eu sou uma pessoa restrita, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa inadequada, ele não está te dando eventos. Essa queixa, ela não vem formulada. Ela vem da maneira que o paciente tem que trazer, do jeito que ele quiser trazer. É sua função enquanto terapeuta transformar uma qualificação, abstração, como, por exemplo, eu tenho depressão, eu tenho um transtorno de pânico, em um conjunto de eventos clinicamente relevantes. E isso é feito em uma formulação de caso ACT a partir do que se chama de análise funcional baseada em processos. Eu te falei que eu ia te dar o estado da arte disso, deixa eu te falar uma coisa. Seja você do modelo da ACT, ou seja você de terapia cognitiva, ou terapia de esquema, ou de quaisquer dessas terapias que, em geral, estão nessa área das terapias comportamentais, cognitivas, etc. Análise funcional baseada em processos é uma necessidade. A habilidade terapêutica de fazer análise funcional baseada em processos é uma necessidade para todos os modelos. E se a gente quiser expandir, inclusive, mais, não só para esse grande grupo das terapias comportamentais cognitivas, mas para a psicoterapia em geral. Isso é derivado de um relatório que foi publicado pela APA, pela American Psychological Association, em 2012. Eles fizeram uma força-tarefa para avaliar como é que estava o ensino de psicoterapia nos Estados Unidos. E, ao final disso, eles fizeram um relatório dizendo assim, os guidelines, os princípios e as diretrizes que a gente mais precisa seguir, que está faltando, são esses aqui. Eles elencam vários. Dentre esses, tem lá análise funcional baseada em processo. Ou seja, se na sua graduação você ouviu análise funcional como sendo coisa de laboratório e pesquisa experimental, não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre a habilidade, que é chamada de análise funcional baseada em processos, que é para todos esses modelos, mas hoje a gente está falando da ACT, que envolve identificar eventos clinicamente relevantes e a relação entre eles. Isso quer dizer o seguinte, é a capacidade que você tem de o paciente trazer para você, eu vou colocar isso da forma mais didática possível. Olha só, o paciente trazer para você assim, eu tenho depressão. Pronto, é isso que ele traz. Ele não precisa trazer mais do que isso. É isso, eu estou procurando terapia porque eu recebi um diagnóstico de depressão, eu tenho depressão, ponto. Só que eu tenho depressão não é uma descrição de eventos clinicamente relevantes. Eventos clinicamente relevantes são sentimentos, pensamentos, comportamentos em contextos. É isso que são.
Sabe aquela sensação que você tem quando termina a primeira sessão, segunda sessão, de que eu só me senti batendo papo? Se o paciente falou muito, mas eu não sinto que eu consegui entender muita coisa? A primeira pergunta que você tem que se fazer é, eu identifiquei eventos clinicamente relevantes? Ou ele descreveu qualificando a vida toda, mas não me deu eventos? Então, nosso papel com a queixa e depois com o histórico da queixa é, eu tenho depressão, ok. O que que é essa depressão? Assim, o que é que você sente, o que é que você pensa, o que é que você faz? E aí a gente pode chegar a algo parecido com, eu penso que sou uma fracassada. Eu não sinto esperança em meus relacionamentos, eu me sinto desesperançosa. E 3, eu faço coisas, eu estou me isolando cada vez mais. Melhorou. Mas eu disse para vocês que são eventos clinicamente relevantes. Se são eventos, eu preciso de contexto. Então, nosso ponto de chegada em uma queixa, ou decisão da queixa formulada é, por exemplo, ontem uma colega me chamou para ir para o salão. Ontem, tempo, dia, assim, espaço, me chamou para ir ao salão e eu fiquei com muita raiva porque eu senti que ela estava me dizendo que eu estou sendo fraca. Então, eu inventei uma desculpa e fiquei em casa. Agora sim, nós temos um evento clinicamente relevante. A gente sai de eu tenho depressão para ontem, a colega me chama, aí eu sinto coisas, eu sinto raiva, eu penso coisas, ela deve estar dizendo que eu sou fraca, e eu faço coisas, eu inventei uma desculpa para ficar em casa. O seu papel de, esse é o pontual, né? Esse é aquele pontinho assim. O seu papel de expansão é, será que esse é um padrão recorrente? Será que eu encontro relações do mesmo tipo em outros lugares? Por exemplo, essa raiva que você sentiu, esse pensamento de o outro está me achando fraca, ele é novo para você? Ou você reconhece ele de outros locais? Ah, não, eu já me senti assim antes. Por exemplo, no trabalho, por exemplo, com relacionamento conjugal, por exemplo, com minha família nuclear. Ou seja, a gente começa a fazer expansão a partir dos eventos. Então, vamos lá, didaticamente. Formulação de caso, eu tenho uma queixa. Essa queixa, para ser formulada, precisa ser desenvolvida em eventos clinicamente relevantes, pensamentos, sentimentos, comportamentos em contexto. Histórico da queixa, eu vou começar a observar onde é que esse tipo de relação se repete. A gente identifica padrões. Esse é o princípio da formulação. Só que é uma expansão que ela vai ganhando cada vez mais espaço. Então, se aqui nós já estamos vendo sentimentos, pensamentos e comportamentos em contextos diversos, o quanto que isso faz parte não apenas da queixa, mas faz parte do funcionamento mais amplo do paciente. Esse é o nosso ponto de expansão máximo. Então, veja, a gente sai de queixa, é algo bem pontual. Tenho depressão, ok, vamos transformar isso em evento. Ontem, semana passada, aconteceu tal coisa, eu senti, pensei, agi, ok? Tem uma regularidade em outros eventos, em outros contextos, tem... Vamos expandir isso agora até o nível máximo, que é, eu quero observar o funcionamento mais inteiro do meu paciente. Entenda que, assim, por mais que algumas pessoas confundam a função de um terapeuta com a redução de um diagnóstico, a redução de um sintoma, o papel do terapeuta, pelo menos com base na arte, é ajudar o paciente a viver uma vida baseada em valores, com compromisso com valores, uma vida significativa. Para isso, a gente precisa ter uma noção mais clara do funcionamento mais amplo desse paciente. Quem é ele? Para além da queixa. Eu me lembro do Steve Hayes falando sobre isso. O Steve Hayes é o principal sistematizador e desenvolvedor da ACT. E ele dizendo que uma intervenção que ele costuma fazer nas primeiras sessões com o paciente é assim, olha, eu entendi o problema, eu entendi o que você me trouxe como problema, mas a sua vida é maior do que esses problemas e eu quero conhecer um pouco da sua vida. Ou seja, a gente vai ampliar ainda mais. Quando a gente pensar nisso, eu não quero que seja solto para vocês. Assim, ampliar é o quê? Saber, sei lá, as preferências, os gostos. Não, não, não é isso. Quando a gente vai pensando em padrão matricial, ou padrão que é a matriz para os outros, uma forma de entender o que isso quer dizer é a partir não de um autor da arte necessariamente, mas de um sociólogo que eu gosto muito, que é o Le Breton, e ele disse assim no livro dele de 2015, só um parentezinho, esse é um livro muito bacana. Assim, eu tenho recomendado ele para todos os nossos alunos. Os nossos alunos, ou do curso de formulação de caso, ou da formação ACT, eles estão acostumados a me ver recomendar sociólogos, pessoas de fora da ACT.
porque me parece que eles conseguem descrever os fenômenos clínicos de uma maneira muito interessante. E, às vezes, a gente está tão acostumado a só estudar o manual e a técnica que está lá, e a gente perde de vista que o clínico é alguém que precisa compreender os fenômenos clínicos. Então, enquanto eu estou montando um curso, eu não posso pensar só na técnica por si, mas eu tenho que instrumentalizar os alunos a uma literatura um pouco mais ampla, para que eles possam entender o que é que está aparecendo na frente deles. E esse é um livro muito bom, principalmente para quem lida com adolescentes e jovens, é um livro fantástico. Mas vamos lá, o Le Breton diz assim, a identidade social só é possível através da capacidade que o indivíduo tem de endossar uma sucessão de papéis diferentes. Ok, papéis diferentes. Eu sou professor, mas eu sou amigo, eu sou pai, são papéis diferentes. Segundo públicos diferentes, segundo movimentos diferentes, mas sempre preservando uma unidade. Tiago, o que te acha isso de preservar uma unidade? Embora você no trabalho seja uma, em casa seja outra e etc., mas existe aquela unidade em que os outros te reconhecem e que você mesmo se reconhece. Nós preservamos uma certa unidade nos contextos diferentes, a tal ponto em que, às vezes, você pode fazer algo, por exemplo, quando você está no trânsito e alguém te provoca demais, você diz assim, eu não me reconheci. Por que você é capaz de dizer que você não se reconheceu? Porque você já se reconhece em outras situações. Então, quando o Le Breton está falando sobre isso, ele está dizendo que nós construímos um certo padrão a partir do nosso sistema familiar, exercendo certos papéis e mantendo uma unidade, e isso nos é ensinado desde que a gente é muito criança. Porque desde que você é bem pequeno, você vai precisar responder a pergunta: quem é você? Quem é você, o que é que você gosta, e mesmo que você ainda não saiba quem é você precisa criar uma história, porque a sua sociedade, a sua cultura não vai deixar você quieto até que você responda. Então, quando nós falamos de padrão matricial, nós falamos desse amplo padrão de comportamentos adquirido principalmente no ambiente familiar. Leia ambiente familiar como esse ambiente primeiro, que eventualmente o seu paciente pode ter crescido numa instituição de adoção, por exemplo. E não necessariamente numa família como a gente conhece regularmente. Mas a questão é esses primeiros contextos com as figuras de apego, de autoridade, etc. Então, um padrão amplo de comportamentos que é adquirido nesse ambiente familiar, que é mantido e generalizado para outros contextos. Esse padrão matricial, ele não é um problema, a rigor. Na verdade, ele é o que faz com que o sujeito consiga sobreviver no mundo. É por isso que a Agi, por exemplo, chama isso de modo de sobrevivência. Só que nós precisamos entender como que a queixa dele se relaciona com esse modo mais amplo de funcionamento. Então, nós precisamos ter certas estratégias para identificar se esse é um paciente, por exemplo, que aprendeu que o papel dele no mundo é de ser o ajudador, é de ser aquele que faz aquilo que os outros precisam que ele faça. Que é alguém que não age muito sob controle assim, do seu desejo pessoal, mas que é alguém que precisa agradar o outro de alguma forma. E esse padrão se espalha por diversos locais. A gente precisa entender a relação entre a queixa, formulada daquela forma que a gente conversou, e esse padrão mais amplo. Para só a partir daí a gente começar a entender como que isso se aplica a cada um dos processos de inflexibilidade psicológica. Olha o que está acontecendo aqui. Muita gente começa a estudar ACT a partir das noções de fusão, desfusão, aceitação, etc. Mas uma boa formulação de caso ACT encontra isso quase na metade da formulação. Olha o que está acontecendo aqui. A sua primeira atenção é uma análise funcional da queixa, o histórico da queixa, o funcionamento mais amplo desse paciente, para daí começar a entender, ok, essa forma desse paciente agir é uma evitação experiencial. Isso é regular, isso é um padrão que ele tem em diversos contextos da vida dele, que ajuda ele em algumas situações. Por exemplo, pense nesse paciente que te procurou, dizendo que tem ataques de pânico repetitivos e que tem ficado mais grave agora porque ele não está conseguindo para o trabalho. E aí, quando você começa a investigar o histórico da queixa, você nota que tem diversas situações em que ele precisa se expor, e nessas situações, nesses contextos em que ele precisa se expor, ele sente uma ansiedade muito grande, ele pensa que as pessoas vão rir dele, vão considerar, vão humilhá-lo, e aí ele se esquiva disso. Você nota que há uma regularidade dessa queixa em diversos contextos. Expande isso para o padrão matricial e nota que a forma como ele foi aceito dentro de casa
foi aquela figura que ficava mais próximo dos pais, foi aquela figura que agradava os outros por ser gentil, mas que não agradava os outros se posicionando necessariamente. Então, a queixa tem um vínculo com esse padrão matricial e a esquiva da ansiedade foi aprendida desde aí. Então, o seu processo de entender a formulação de caso parte do pontual, se expande até o entendimento do funcionamento mais amplo desse paciente e depois começa a entrar em cada uma das dimensões psicológicas. A grande sacada é essa, é que às vezes a gente pensa que assim, entendi, esse paciente está em desfusão cognitiva. Você não entendeu. Não tem um paciente em fusão cognitiva. Não tem um paciente em evitação experiencial. Foi naquela situação em que, por exemplo, ele estava se sentindo com muitos ciúmes e com raiva da esposa, e aí ele, para não se sentir dessa forma, para evitar essa angústia, sai de casa e vai beber. Naquela situação, houve um processo de esquiva experiencial. Não é o paciente que está em esquiva experiencial, mas é a partir de uma queixa formulada em eventos clínicos, reproduzida ou encontrando reverberação no funcionamento mais amplo do paciente, que agora você pode começar a notar os processos de inflexibilidade psicológica. Uma coisa genial, assim, que dessa construção entre inflexibilidade e flexibilidade, é de que não é necessariamente assim, um 0 ou 1, e nem é necessariamente um problema a priori. Eu vou explicar isso para você fácil. Você pode olhar para essa tela e dizer assim, não, mas entendi. O que é bom é que o sujeito tenha contato com o momento presente. O que é mal é que ele esteja sob controle eminentemente de um passado ou de um futuro. Não necessariamente. Quando você está fazendo o planejamento de sua carreira, por exemplo, é muito importante que você esteja sob controle no futuro. É muito importante que você comece a conceitualizar as coisas que vão acontecer lá na frente. Então, passado e futuro, o controle pelo passado e futuro, não é ruim e contato com o momento presente é bom. Mas o que você vê é, naquela situação, naquele contexto, a incapacidade do sujeito de ter um contato com o momento presente atrapalhou ele de viver valores. Que valores? Aqueles que eu já identifiquei desde o padrão matricial dele, que fazem com que os olhos dele brilhem, que a vida dele seja significativa. Como é que você vai entender quais são os valores de um paciente se você não conseguir fazer essa história? A formulação de caso, então, ela tem todo um encadeamento. Eu vou para o chão, para uma unidade básica, que é a queixa, formulação da queixa, historicamente, amplio até o padrão matricial, e a partir daí identifico esses processos em eventos clínicos específicos, para que eu também possa intervir a partir dessas dimensões psicológicas que eu identifiquei. Esse é o mapa do que é uma formulação de caso na ACT. Se você parar para olhar, eu vou voltar uma tela aqui. Se você parar para olhar essa imagem, ela completinha, queixa, história da queixa, padrão matricial, inflexibilidade, flexibilidade, desenvolvimento do plano de ação. Vou falar do plano de ação daqui a pouco. Onde é que você está aí? O que é que você já faz bem? E o que é que te falta fazer? Você já tem clareza de como o paciente chegar para você dizendo assim, meu casamento está fracassado, eu sou uma pessoa fracassada e por isso eu procuro terapia. Você já sabe como transformar isso em uma queixa formulada em eventos clinicamente relevantes? Você já sabe como desenvolver uma investigação para que isso seja ampliado até entender no padrão matricial do seu paciente como isso funciona? Você já consegue identificar a partir disso que naquela situação houve um processo, por exemplo, de self-conceitual ou fusão cognitiva? Eu estou te dando o mapa. Sabe aquela sensação de insegurança quando você começa um atendimento de um novo paciente? Frequentemente, isso decorre de falta de clareza do que é que você deveria ter feito. Esse é o mapa de formulação. Mas, e o plano de ação, Tiago? O plano de ação não é exatamente a formulação, né? Porque o plano de ação já é a intervenção. Mas veja só. Quando a gente pensa na intervenção, frequentemente, a formulação de caso já é um tipo de intervenção. Pensa comigo, foca aqui em mim. Se o processo, por exemplo, que a gente almeja alcançar é de desfusão cognitiva, ou seja, a capacidade que você tem de observar os seus pensamentos. Se você conseguiu construir junto com o paciente essa formulação de caso, e agora vocês dois já têm consciência disso, o seu paciente já está vendo
os pensamentos e como eles tiveram um papel no desenvolvimento do seu padrão matricial. Se você está tentando mobilizar self-observador, a capacidade do sujeito de se perceber, uma vez que você desenvolveu essa formulação de caso com ele, queixa, história da queixa, padrão matricial, etc., flexibilidade e inflexibilidade, é mais fácil que o seu paciente reconheça o que ele está fazendo em tempo real. Então, a formulação, ela sim, envolve um movimento para chegar à intervenção, mas ela em si mesma já é parte da intervenção. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Às vezes a gente perde de vista o quanto que é necessário que o nosso paciente ele não seja passivo no processo, mas pelo contrário, que ele tenha um papel ativo de compreensão sobre o que está acontecendo com ele, para que ele esteja junto com você, caminhando para uma mobilização de flexibilidade psicológica. A formulação de caso é um projeto que deve ser desenvolvido com o paciente e conversado com ele. Se você parar para pensar nos seus pacientes, imagine que você tem 8 pacientes, ou 15, ou 20, ou 30 pacientes. Você tem 15 pacientes. Dos 15 pacientes que você tem, principalmente daqueles que já têm mais de 5 sessões com você, quantos já conseguem entender a formulação do seu próprio caso? Quantos já conseguem entender da onde que veio da queixa, o padrão matricial, os processos de inflexibilidade e flexibilidade? Esse é nosso papel. A gente precisa trazer os pacientes para perto para que eles compreendam e ganhem autonomia. Além disso, se você tem uma formulação de caso bem elaborada, quando você for elaborar um plano de ação, ou seja, como é que eu vou intervir para mobilizar esse processo X, você pode fazer isso a partir do seu estilo terapêutico, porque você já entendeu e sistematizou o processo. Agora você pode pensar em quais as suas ações que efetivamente funcionam para mobilizar a flexibilidade psicológica. Assim como o próprio processo de formulação é parte do processo de avaliação clínica. Deixa eu dizer para vocês, cada um desses processos aqui, não é processo, cada um desses elementos que a gente viu aqui, eles têm uma riqueza em si próprios. E eu preciso, sim, ser o mais transparente possível com vocês. Se você revisitar todo o material gratuito que eu tenho disponibilizado no YouTube e no Instagram, você vai encontrar todos esses aqui. Mas com certeza vai. Sim, deixa eu olhar para vocês aqui. É possível que você vá em todas as aulas que a gente tem do YouTube, a gente tem aula de mais de 1 hora de duração no YouTube, inclusive, cada um dos processos, fusão, desfusão, aceitação, etc., a gente tem aula de provavelmente todos eles. Se eu não tiver de algum, eu vou fazer e vou botar lá, mas provavelmente tem, todos. No perfil no Instagram, a mesma coisa. Você vai achar conteúdos que vão guiar você, mais do que isso. Se você pegar os artigos que eu já publiquei, livro que eu já publiquei, por exemplo, esse livro que eu publiquei com a Cláudia Oshiro, que é Terapias Comportamentais Contextuais, você vai ter essas referências. A questão, quando eu pensei em fazer um curso sobre formulação de caso clínico, não é porque não há conteúdo disponível na rede sobre isso. É que você provavelmente vai levar um bom tempo para que você consiga mapear isso e sistematizar. Então, eu não fiz um curso que ele é, assim, teórico, extenso de teoria. Eu fiz um curso todo aplicado. Então, o curso de formulação de caso, ele é um curso que ele tem a habilidade terapêutica, a etapa, uma das 6 etapas, e exercício de como fazer isso, de como aplicar. Então, toda a lógica do curso é assim, a etapa é queixa, formulação da queixa dessa forma. Ao formular a queixa dessa forma, tem um exercício aqui, depois eu comento o exercício. Etapa 2. A etapa 2 tem a histórico da queixa, como é que você mobiliza o histórico da queixa, exercício sobre isso. O curso é todo formado assim. Porque a ideia última é instrumentalizar para que você possa ter esse conhecimento sistematizado e aplicado de uma forma que seja relevante para o seu paciente. Então, sim, você tem condição de ter acesso a esses conteúdos de forma gratuita. Ainda bem que nós temos, porque eu tenho uma série de testemunhos de pessoas que acompanham o nosso trabalho gratuito e que isso tem ajudado a prática clínica delas. A pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é assim, será que dá para o meu paciente esperar isso? É que é a questão. Será que dá para poder esse tempo de sistematização ocorrer, ou eu preciso disso para potencializar minha clínica agora? Se alguém pergunta assim, mas para quem é esse curso de formulação de caso? É para quem precisa sistematizar sua atuação para ser relevante agora. Esse é o ponto. Então, se eu tenho 20 anos agora, provavelmente, sistematizando isso, a ideia do curso é um encurtamento. A partir disso que eu sistematizei, você pode ir daqui para frente. E todo o curso é montado assim. Eu vou apresentar
como é que ele está, como é que esse curso de formulação de caso está desenvolvido, a função última, ou seja, qual o impacto de uma formulação de caso assim? Gerar clareza e segurança. Mas como que a gente faz isso? Primeira coisa, ele é um curso direto ao ponto, ele tem os 6 passos e os exercícios para você identificar como fazer cada um desses passos. Eu te dei o mapa, você pode estudar sozinho o mapa, mas se você estiver estudando com a gente no curso, a ideia é, eu tenho uma aula sobre ele, tenho exercício sobre ele e tenho um comentário sobre o exercício. Então, ele é um curso curto e direto ao ponto para mobilizar competências clínicas, habilidades terapêuticas para formular o caso. E aí, você pode pensar assim, mas Tiago, um curso assim direto ao ponto, eu estou chegando na ACT mais por agora. E se eu tiver dúvidas sobre algum dos conceitos da ACT, ou então se eu precisar, nessa hora de passar o conhecimento para o paciente, de apresentar a formulação ao paciente, se eu precisar de algum recurso que seja visualmente mais claro, assim, mais prático. Esse é o ponto. Para responder essas duas demandas, porque foi isso, quando eu terminei o curso, ele estava prático, claro, bem estruturado, mas eu pensei, quem está chegando agora? Talvez tenha alguma dificuldade com conceitos. Então, a gente inseriu esses 2 bônus, que já ficam na plataforma lá, liberados para quem adquire o curso. O primeiro é um curso introdutório à ACT. Então, tem um curso que é os 3 pilares da terapia de aceitação e compromisso, que aluno nosso já conhece esse curso de longa data. Esse é um curso introdutório que apresenta cada um desses conceitos da ACT de uma forma mais demorada. Então, a ideia é, se eu tive dúvida, eu tenho lá uma biblioteca, que é um curso específico lá para isso. E 2, para esse mecanismo de como apresentar ou discutir junto com o paciente a formulação de caso, alguns anos atrás, a Gisele, para quem não conhece a Gisele é minha esposa e é uma terapeuta ACT, ela produziu uma ferramenta que ela utilizava com os pacientes dela. Depois que ela chamou de Mapa da Vida. Depois disso, ela transformou isso num curso, ela fez um curso, que o nome é curso Mapa da Vida, e depois nós aplicamos essa ferramenta com grupos. Então, nós publicamos, inclusive, no último livro, que é Terapias Comportamentais Contextuais, tem um capítulo lá que é uma aplicação que a gente fez dessa ferramenta, essa aqui, que é o Mapa da Vida, para grupos. A gente aplicou com profissionais da área de saúde. Esse foi o nosso foco de intervenção. Então, a ideia é que, se você precisar de uma ferramenta que você possa utilizar com os pacientes para poder discutir com eles e construir com eles o que é a formulação, a gente deixou esse curso lá com bônus também. Então, a ideia geral do curso de formulação de caso é uma sistematização para que você tenha uma instrumentalização imediata, um encurtamento de como fazer uma formulação de caso que te dê segurança na hora de intervir com o seu paciente. Mas eu estou chegando agora na ACT, a gente inseriu lá um curso introdutório, isso não é uma questão. Tá, mas se você disse que o paciente precisa saber disso, como é que eu faço? Não, a gente inseriu a ferramenta lá e um curso sobre como usar a ferramenta. Está tudo lá dentro desse curso de formulação de caso. O tempo que a gente vai liberar até hoje, meia-noite, 23h59, desse curso, é de um acesso de 2 anos. A partir de amanhã, o acesso fica de 1 ano, como tem sido da maioria dos nossos cursos agora. Então, qual o tempo que você tem para poder fazer esse curso? Se você adquirir até hoje, meia-noite, você tem 2 anos para ver e rever quantas vezes você achar necessário. E eu acho relevante essa coisa do ver e rever, porque ele se transforma de novo numa biblioteca, ou seja, numa fonte de consulta para quando você estiver lidando com algumas situações na prática clínica. Se você precisa revisitar alguma das etapas que você não tem um domínio ou por algum motivo você não está aplicando da melhor forma possível, bom, então você tem essa biblioteca lá reservada durante ou 2 anos hoje, ou então, se você pegar o curso amanhã, durante 1 ano. A gente tem vários depoimentos sobre isso. Hoje em dia, a gente tem muita prova social sobre se o curso é bom, se não é. Claro que a gente tem um volume enorme agora de depoimentos, mas eu separei esses 2 trechinhos, porque eles falam do objetivo que a gente teve ao construir o curso. Porque, claro, o curso pode agradar por diversos motivos. Pode agradar porque, sei lá, estava bem feito, tinha uma boa imagem, mas não é isso que é essencial. Olha esse primeiro aqui, em que ela diz assim: eu utilizo em minha prática clínica e tenho ajudado muito na clareza da minha formulação de caso. Essa é a função. Ou seja, quando ela deu para a gente esse depoimento, falando desse impacto na vida dela, ok, era isso que a gente queria. O que a gente quer é que você tenha clareza o suficiente para ter segurança na hora de formular o caso. O segundo depoimento que eu coloquei aqui para vocês é assim: sinto que tem uma diferença grande entre entender e fazer. Então, esses momentos de treino são muito importantes para mim. Esse é um curso todo online e gravado, ou seja, não tem aulas ao vivo nele.
Mas os exercícios são postos, você recebe material em PDF e depois eu comento eles para que você possa fazer em torno de treino. Toda a base dele é assim, aprende e aplica, para que ao final do curso você consiga ter uma instrumentalização. Deixa eu falar uma coisa antes de voltar para esse aqui. É só um parentezinho. Tem muitos colegas nossos, e na área de psicologia em especial, eu sei que tem pessoas aqui que não são de psicologia, mas em especial na área de psicologia, tem uma cultura que é um tanto quanto estranha, às vezes, entre psicólogos clínicos, de fazer curso porque quer saber. Então, por exemplo, não, mas eu vou fazer um curso sobre trauma. Assim, e aí tem um curso lá que vai ser uma introdução a trauma. Mas você lida com casos de trauma? Não, é porque eu fiquei com vontade de saber. Ou então eu vou fazer um curso de neuro alguma coisa X. Mas por quê? Porque isso vai te ajudar? Não, porque eu fiquei com vontade de saber. E os nossos colegas, assim, têm essa vontade de saber se é bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse não é um curso que ele é assim, para dar uma introdução para que você tenha um conhecimento mais geral sobre algo. Ele é um curso que instrumentaliza a agir na prática clínica. Se o seu foco é ter uma prática clínica mais segura com seus pacientes, deixa eu abrir esse parênteses com você, comece a filtrar um pouquinho mais quais são os cursos que você está correndo atrás. Porque, às vezes, você se enche de cursos e, ao final, sua prática clínica não é transformada. Todas as vezes que a gente utiliza esse curso, a gente depois começa a entrar em contato com os alunos pedindo feedback. Funcionou para você? Sua prática clínica foi transformada? E aí, hoje, a gente tem uma convicção grande desses retornos que a gente teve sobre isso. O valor do curso, a gente não mudou. Basicamente, ele era R$ 997, mas a gente sempre dá o voucher e ele sai por R$ 697. Então, no final das contas, ele é um curso enxuto, direto ao ponto, e ele tem esse valor fixo que a gente já deixou, acho que nas 3 turmas, por R$ 697. Em geral, o nosso intuito de manter esse preço diz respeito ao lugar que ele ocupa nos nossos cursos em geral. A gente lançou há pouco tempo atrás a Formação ACT, que é o nosso curso mais completo, que envolve formulação, mas envolve intervenção e outras coisas. Mas a gente sabe que tem gente, ou que não teve condição financeira de pegar a formação, ou 2, que está chegando na ACT agora e quer ter um encontro primeiro e não quer entrar direto na formação. Para esses 2 casos, esse curso funciona super bem. Então, assim, se você não pôde pegar a formação ou está chegando agora nos nossos cursos e não conhecia ainda, esse é um bom lugar para que você possa ter uma aproximação com esse modo que a gente tem construído dentro da terapia de aceitação e compromisso. Então, a ideia do curso de Formulação de Caso Clínico, sistematizando, que tem esse valor de 697, ou seja, ele é um custo de um valor relativamente baixo para o que entrega, mas a ideia central dele é instrumentalizar para que você consiga ter clareza e fazer uma formulação de caso que te ajude a ser relevante na vida dos seus pacientes. Esse é o foco dele. É assim que ele é construído. Bom, deixa eu agradecer a presença de vocês aqui. Eu vou tirar algumas dúvidas, para quem tiver dúvidas por aqui. A Gi também está aqui para tirar dúvidas. O Achotanã colocou aqui o relatório que eu comentei, que é o Guidelines for exatamente esse, obrigado por ter colocado. Esse é o relatório de 2012, que o principal, o cara foi o Klepak, mas tinham acho que 16 autores diferentes, porque eram de instituições diferentes. E parte dos guidelines, parte das diretrizes foi o ensino de psicoterapia nos Estados Unidos precisa que os psicoterapeutas saibam fazer análise funcional, ponto. Isso não era DEACT, mas isso era geral para o ensino de psicologia clínica em nível doutoral nos Estados Unidos. Então, obrigado por ter colocado aqui. Vamos lá, dúvidas? Dúvidas sobre... Gi, me ajude aqui, porque talvez eu tenha passado algumas dúvidas. Oi, Tiago. Algumas dúvidas eu já estou respondendo aqui no chat. Eu acho que você não Ótimo. passou, não. Acho que você está na ordem certinha. Pronto. A Isabel colocou aqui, minha prática clínica foi transformada com os cursos ACT na prática, formação, formulação de caso, mapa da vida. Isabel já está com a gente basicamente todos os nossos cursos, né? Já está em todos os lugares, coisa boa. Vamos lá. Para quem está no curso ACT na prática, Fátima, boa pergunta. Para quem está na formação, provavelmente é a tua pergunta. Na formação, vocês veem formulação de caso da maneira estendida, como a gente está vendo. Alguns alunos me perguntaram, Tiago, mas vale a pena a gente adquirir também esse curso de formulação de caso? Vale se você quiser um zoom. Sabe quando você faz um zoom em um objetivo, em um tema específico?
Então, assim, ok, eu sei que a formação é maior, ampliada, etc., que eu vou aprender formulação, mas eu queria ele mais sistematizado e enxuto. Agora, eu preciso dessa aceleração. Então, é razoável para você. Se você me perguntar se o conteúdo, de forma diluída, vai estar na formação, vai estar na formação. Mas se você quiser um curso resumido, eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu fiquei com vontade de adquirir um curso, não adquiri porque eu estou agora em prol desse evento presencial que a gente vai fazer no Brasil. Para quem não sabe, eu vou estar fazendo um evento presencial no Brasil em agosto. Então, para quem quiser mais informações, procura a gente depois. Mas, como eu estou muito em função disso, eu não peguei, mas provavelmente eu vou pegar esse curso depois. Era um curso que ele falava sobre intervenções ACT para parece que cognições vinculadas à insuficiência. Era um curso muito específico. Se você perguntar, Tiago, você não poderia, assim, com o conhecimento de ACT que você tem, você já não poderia derivar isso e entender? Posso, mas eu queria algo que tivesse um zoom, que falasse especificamente disso, para que ficasse ainda mais claro na minha cabeça. Então, é a mesma lógica. Se você quer um curso que vai dar um zoom, assim, uma lupa em formulação de caso, de uma forma que é estruturada e direta ao ponto, faz sentido para você, tá tudo certo. Ah, Tiago, eu não quero adquirir isso, mas quero ter certeza que na formação ACT vai ter esse conteúdo. Vai ter, pode ficar tranquilo. Vai estar lá diluída, assim, e não condensada como está nesse curso, né? Vamos lá. A Carmen está falando sobre terapia de casais, eu tenho uma outra recomendação. O Matheus Souza é muito retado nisso. Eu vou chamar ele para fazer uma live comigo depois, para ele falar dos projetos dele sobre ACT, terapia de casais, é outra coisa. Mas vamos lá. Gi, eu acho que eu estou meio perdido nas perguntas. Eu preciso de sua ajuda aqui. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, pelo que eu tô seguindo, né? Pessoal, só uma coisa, quem é da formação ACT na prática dessa última turma, esse curso entrou como bônus, tá? Não são todas as turmas, cada turma a gente coloca um curso de bônus. Nessa última turma, esse curso entrou. Então, quem tá aqui, que é da última turma, por favor, não compre, porque você já Porque já tem, tem. tá bom? É a turma Mas 5, né, Gi? turma 5 ganhou esse curso, exatamente. A turma anterior ganhou o curso de conceitos básicos, então, se quiser adquirir, Uhum. fica à vontade, mas essa última turma ganhou. Mas, Thiago, tem uma pergunta aqui, Oba. deixa eu ver o nome, eu acho que eu não estou vendo o nome dela, mas ela disse que divagou e não entendeu sobre o acesso ao curso introdutório. Você pode repetir esse bônus? Posso, claro. Há um tempo atrás, eu fiz um curso apresentando o que é a ACT. O nome desse curso é Os Três Pilares da Terapia de Aceitação e Compromisso. Ele é um curso que ele apresenta cada um dos processos, aceitação, desfusão, etc. E ele é mais introdutório. Quando você adquire o curso Formulação de Caso, lá na plataforma, tem as aulas e tem esse curso bônus. Então, se você tiver uma dúvida em algum conceito, por exemplo, que no curso de formulação de casos estava mais aplicado, mais direto, não, eu quero assim, uma visão mais geral sobre esse conceito, você tem esse curso que fica como bônus para você lá, que é o Três Pilares. Então, é um curso introdutório que nós utilizamos há um tempo atrás e que agora nós inserimos como bônus desse curso de formulação, para quem tiver alguma dúvida em algum dos conceitos mais básicos da ACT, que estão lá nesse curso. Tomara que eu tenha respondido. Acho que as dúvidas que eu peguei aqui, acho que já foi, gente. Se alguma passou, por favor, repete aí. Gi, eu acho que a Marli colocou aqui. Olá, Tiago, boa noite. Sou sexto semestre, estou com muito medo de não conseguir ser uma boa psicóloga. Eu temo só de saber que vou atender e não conseguir. O curso me dará suporte? Acho que devia ser uma pergunta aqui. Marli, deixa eu te falar uma coisa. Tanto nesse curso de formação como na formação ACT, nós temos muitos estudantes de psicologia. E eu te explico por quê. A graduação em psicologia, ela não dá conta de preparar um clínico, ponto. Assim, pode ter muita discussão em torno disso, etc., mas ela não prepara você o suficiente para ser um psicólogo clínico, por um motivo óbvio. A formação em psicologia no Brasil, ela é generalista, então ela precisa te apresentar as áreas diversas. Você precisa, eventualmente, você tem uma disciplina lá de psicologia do esporte, de psicologia, sei lá, organizacional, de psicologia aplicado à situação X, Y, Z. Isso faz com que você tenha um panorama geral de como funciona a psicologia, mas não te instrumentaliza para que você saia, assim, pronto para ser psicólogo clínico. Por conta disso, cada vez mais nós temos recebido alunos de psicologia que, durante a graduação, fazem os nossos cursos,
para que quando terminem a graduação, eles tenham condição de intervir com mais segurança. Essa é uma realidade, assim, muito específica brasileira. Por exemplo, se você está nos Estados Unidos, em alguns outros países, enfim, Estados Unidos, Canadá, pelo menos, quando você termina o curso de psicologia, você não pode atender na clínica, você tem que fazer um doutorado em psicologia clínica para que você seja um psicólogo clínico. Não é um doutorado como o nosso brasileiro, de 4, 5 anos, é um doutorado mais curto, mas sim você precisa dele. No Brasil, quando você termina a graduação em psicologia, você já é autorizado a atender. Por conta disso, vários estudantes já têm feito esse movimento de ter acesso aos nossos cursos para que, ao sair do curso, já tenham uma segurança maior de como agir. Basicamente isso. Gi, essa eu vi. Quem mais aqui? Alguém está perguntando se... a Gi já respondeu se é o mesmo curso da semana passada. Isso, a Ana traz uma dúvida, Thiago, que eu recebo muito, né? A gente que trabalha com suporte no WhatsApp, né, no Instagram, muitos estudantes de psicologia procuram a gente, estão começando a estudar ACT, assim como eu comecei a estudar ACT lá na minha graduação em psicologia, e ficam com essa dúvida, assim, poxa, eu não sei se eu entro agora, né, se eu começo a me aprofundar agora em um curso paralelo, e eu digo para vocês, lá na minha graduação, eu já comecei a me aprofundar na terapia de aceitação e compromisso, com cursos paralelos, porque a faculdade não oferece isso para a gente, de fato, e claro, alguns cursos na época que Thiago, né, lá, há não sei quantos anos atrás, a ACT, alguns cursos estavam chegando no Brasil e depois com os próprios cursos que o Thiago começou a ministrar. E fez uma baita diferença quando eu comecei na minha prática clínica. Então, eu fiz questão de responder porque esse não foi o caso do Thiago. O Thiago foi autodidata na formação dele, né? Ele estudava a ACT pelos livros que já existiam. E depois ele se tornou professor de ACT, mas eu não. Quando eu estava na minha graduação, o Thiago já estava formado e eu fiz essa trajetória de começar já a fazer os cursos que ele ministrava e outros cursos também que estavam chegando no Brasil. E hoje eu posso dizer que o que a gente tem oferecido em ACT tem sido muito completo, né? Nossos alunos que passam pelos nossos cursos não têm o que reclamar em relação, nossa, está faltando alguma coisa, é bem completo, então faz muita diferença, tá? Para quem está aí na graduação, fica ligadinho nisso, porque faz muita diferença. Gi, tem gente perguntando como é que faz para comprar o curso. Aí é contigo. Acabei de colocar o link. Pronto. Eu já tinha colocado, eu estou repetindo. Aham. Prontinho. Tem uma pergunta aqui. Apesar de construir a formulação de caso que leve um número considerável de sessões, o que tu pensa sobre ser possível de identificar fenômenos clinicamente relevantes com possível intervenção, mesmo antes da formulação integral? Então, quando você tem uma análise funcional que é feita e os processos já começam a ser identificados, me parece que até mesmo continuar fazendo a formulação já é uma forma de intervenção sobre eles. Então, sim, a formulação de caso leva uma certa quantidade de sessões, mas o processo de formular o caso já é terapêutico, já contém intervenções nisso. Gi, você está vendo mais alguma pergunta? Não. Tem uma que eu estou respondendo aqui, então não derruba agora o Zoom, não, que eu estou respondendo uma aqui no privado, mas eu acredito que não passou nenhuma outra. Pronto. Tem gente perguntando quando vai ter nova turma da formação, ACT, na verdade, a formação daqui a quanto tempo, Gi? Acho que 3 meses, 2 meses e meio. 3 meses 3 aproximadamente. meses. Instituto de Psicologia e Carreira dizendo que não foi respondido, mas foi ali em cima. Eu vi que você escreveu a resposta dela. Está por escrita a resposta. Então, dá só uma olhadinha no chat ali que a Gi já te respondeu. Então, Gi, se não tem alguma outra pergunta, já podemos encerrar por aqui? Isso, deixa eu só tirar uma dúvida, aproveitar, né, que eu estava aqui Certo. respondendo, mas pode ser dúvida de outras pessoas também. Às vezes a gente se confunde quando a gente fala o valor. O que que acontece? 697 é à vista. Quando multiplica, né, 12 parcelas de 69, aí quando cobra do cartão, o pessoal fica na dúvida de, opa, não cobrou 697, cobrou mais. Sim, porque entrou os juros. 12 parcelas de 69 já está com juros, na verdade. Não é que vai acrescentar
mais ainda essa parcela. Só que às vezes a gente confunde com 10 parcelas de 69, não é o caso, são 12, tá bom? Então quem parcelar, fica ligado nisso para não se confundir em relação ao valor. Lembrando que esses juros são da própria plataforma, não tem a ver com a gente. Isso, não entra nada para a gente. A Inês perguntou se tem certificado. Tem Sim, certificado, tem sim. com certeza. Ao final do curso, você pode chamar a Débora, que a Débora faz o seu certificado bem bonitinho lá, com seu nome, com a carga horária, tudo direitinho. Isso aí. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, procure a equipe da gente. Vocês têm acesso no perfil do Instagram, enfim. A gente está sempre por aqui. Um grande abraço para vocês. Tiago, só um minutinho antes de terminar, porque eu acho que tem gente aqui no WhatsApp ou no chat que não está encontrando o link. Então, eu vou postar mais uma vez. Acabei postando aqui para a Ilvana. Desculpe, Ilvana, era para o grupo todo. Para todo mundo. Para todo mundo. Vou postar mais uma vez para quem não estava encontrando aí, tá bom? Pega o link, a gente também está deixando disponível no WhatsApp para quem está lá. Qualquer dúvida, estou por aqui, tá, gente? Me chamem, eu estou sempre como administradora dos grupos do WhatsApp. Perfeito. Um abração para todo Agora mundo. podemos ir, Tiago. Bom descanso, então. Tchau, tchau.